prazer de acompanhar o jogo, é o prazer de brincar com o torcedor rival, é o prazer de comprar uniforme. De tirar a onda, pô. É isso, cara, o prazer é Uma coisa esse. que eu acho que a galera não tem noção, e é isso que a galera fica, beleza, soberano e tal. Gente, antes, todos os clubes, eu lembro direitinho na minha infância, porque eu tinha um amigo em BH, São Paulino, era o único São Paulino do colégio. E ele tirava onda, porque, porra, tava ganhando tudo. Então, tipo, e o São Paulo tinha umas guerras com o Cruzeiro na época de Libertadores e tal. E era muito louco, porque o São Paulo geralmente ganhava do Cruzeiro e perdia pro Atlético, era muito pior o time na época, né? E a gente ficava nessa brincadeira. Mas todos os times queriam ser o São Paulo, porque o São Paulo era o clube modelo, né? Tipo, eu acho que essa parada do orgulho não é nem porque a galera vai levar muito pro lado, pô, não, o torcedor tem orgulho do seu time. Não, é o orgulho do que a instituição representa pro Brasil, no caso. Exatamente. Né? Era uma coisa assim, por exemplo, eu não me lembro na minha fase de torcedor de moleque, assim, ver o São Paulo envolvido com denúncia de corrupção, de bandidagem, de ter... Era o contrário, né? Era os caras, porque o São Paulo na década de 70, de 80, era formado pelos grandes empresários, pelos advogados mais importantes de São Paulo, pelos grandes médicos, pelas cabeças mais atuantes na cidade, tudo. E essas pessoas... Pô, os médicos de São Paulo, todo mundo sempre falava. Mas por quê? Esses caras tinham o ideal São Paulo. Eles eram idealistas pela instituição. E transformaram o São Paulo no que o São Paulo virou. E as pessoas que entraram depois fizeram justamente o contrário. Foram tirando essas pessoas de lá, se apossando de um clube de sucesso, de uma estrutura de sucesso, e apodreceram tudo, destruíram tudo. Cara, mas então, na sua visão, quando que isso começou a acontecer? Porque, tipo, Casares, o Leco, o Caro Harry... O Aidar. Então, eu acho que a última... Lá na época dos Mundiais Libertadores era o Juvenal. É ele. Isso. Começa com ele. Começa com ele. O Juvenal foi diretor de futebol durante muito tempo, fez um excelente papel, depois foi presidente do São Paulo. Em determinado momento, ele rasga o estatuto para se eleger no terceiro mandato. A partir daí, o São Paulo degringolou. A partir daí, o São Paulo acabou. Isso era o que ano, mais ou menos? Eu não me lembro, não sei precisar o ano. Mas foi antes da gestão do Aidar. Foi mais ou menos 15 anos atrás, mais ou menos, a grosso modo falando. 2010 ali. Por aí. Depois dos títulos de 98, de 2008. Entendi. Porque o que ele fala? Eu lembro de uma entrevista dele, ele fala assim, aqui nós temos os melhores equipamentos. A gente não precisa de profissional bom. Temos equipamentos bons aqui. E aí começa a trocar as peças, começa a fazer... E aí, as pessoas que se cercaram dele, que estão aí até hoje, né? Eles são pessoas que foram... O São Paulo foi perdendo a excelência da competência e do idealismo. Então, por exemplo, ele não foi... rasgou o estatuto por terceiro mandato por idealismo. Foi para... É um ego. É meu, é pessoal. Eu quero o terceiro mandato. A partir daí, vem o Aidar. Que o Aidar foi outro envolvido com denúncia de corrupção, com a namorada, um monte de... O Ministério Público investigou, o mesmo problema. E ele renunciou, né? Renunciou porque ele estava na mesma situação que o Casares, e depois a gente entra na história do Conselho Consultivo, por que ele foi parar no Conselho Consultivo. O São Paulo é investigado pelo Ministério Público em 2015, 2013, 2014, 2015, nessa época, é investigado. O Ministério Público descobre um monte de irregularidade, corrupção, lavagem de dinheiro, um monte de crime, envolvendo pessoas que estão lá até hoje. Só que aí, o São Paulo, que era vítima dessa história toda, a instituição, deu um parecer para a Justiça, através do Júlio Casares, que era já presidente em 2021, dizendo: São Paulo não sofreu nada. Não aconteceu nada aqui dentro. O Ministério Público e o juiz olham para isso e falam: se a suposta vítima está dizendo que não aconteceu nada, aí foi todo mundo inocentado, o processo acabou. Isso em 2015, né? Acontece isso, em 2021 tem esse parecer. Em 2024, o Schwartzman, que era um dos mais envolvidos, que tinha mais problema, volta para tomar conta das categorias de base do São Paulo. Então, e essas aí que pessoas... Foi quase que vende? Né? Também. Mas essas pessoas que estão lá, que formam um conselho deliberativo, a grande maioria dos conselheiros, que não estão nem aí para o São Paulo, depois a gente entra nessa história dos conselheiros, essas pessoas, elas formaram um esquema dentro do São Paulo, que eu falo que essa é a pior gestão da história por causa disso, do legado que ele vai deixar. Formaram uma estrutura, não vou dizer esquema que parece pejorativo, mas interprete como quiser. A estrutura para se manter no poder. Esses caras montaram uma estrutura para eu reelejo você, depois você me reelege. O Casares era vice do Aidar. E agora é presidente. O Casares era diretor de marketing do Leco. São sempre as mesmas pessoas, não mudam. No São Paulo não muda nem a mosca. São sempre as mesmas pessoas. Parece também que as próximas pessoas a ser presidente era a Mara, né? Assim, exato. Ela tinha aspiração política. E o Carlomagno também tem aspiração política. Então são as mesmas pessoas. O Carlomagno está no São Paulo há 22 anos.
2011, ele era consultor do futebol social. Que não serve pra nada, não tem experiência nenhuma. E hoje ele é CEO do São Paulo. CEO do São Paulo. O cara que não tem experiência em nada, nunca administrou uma pizzaria, não sabe nada de futebol. Mas é aliado do Casares, que também tem a força política dele lá dentro. Tinha, né? Perdeu muito, mas esses caras fazem de tudo para continuar no poder. Eu duvidava muito dessa aprovação dos conselheiros, eu acho que ela aconteceu só por causa dos torcedores, da pressão da torcida comum. Porque os próprios conselheiros são todos do Casares, são todos, essa articulação toda juntou os conselheiros também. A oposição do São Paulo tem 50 conselheiros, menos 50 pessoas ali, que tem gente muito séria lá dentro, preocupada com o São Paulo. O resto de idealismo que tem ainda está na oposição. Mas esses caras montaram essa estrutura toda, e essa estrutura é difícil de quebrar. É muito complicada para quebrar. Você viu que eles fizeram tudo. O presidente do conselho, que é assim com o Casares, marcou a votação só presencial. Para os tiozinhos lá que votaram pela internet no orçamento, para aprovar o orçamento do Casares, ele liberou online. Para o impeachment, não, tinha que ser presencial. Teve que uma advogada a doutora Amanda, entrar na justiça para conseguir fazer com que os caras votassem em casa. Os senhorzinhos de 90 e tantos anos que precisavam votar pela internet. Porque tem isso também, né? Eu não sei se isso tem em absolutamente todo o clube, mas o São Paulo tem uma quantidade, assim, vamos dizer, elevada de conselheiro vitalício, né? O cara só sai dali morto, literalmente. O cara não é vai... tão comum, não. Pois é. E você sabe que lá, eu tava conversando com o conselheiro da oposição e eu perguntei para ele, por que caiu tanto o nível, né? Porque os conselheiros do São Paulo, antigamente, eles eram assim, os empresários, ser conselheiro do São Paulo era por ideal. Não era motivo de orgulho. Não, eu quero ajudar, eu tô aqui, vou fiscalizar, eu quero que o São Paulo continue grande. E esse conselheiro me explicou o seguinte, que hoje, boa parte dos conselheiros do São Paulo tem, sendo conselheiro do São Paulo, o ápice da vida deles. Então, ser conselheiro do São Paulo, na cabeça de alguns conselheiros, é o ponto máximo da vida deles, onde eles vão chegar. Porque eles vão poder mostrar pro amiguinho no churrasco que eles são conselheiros. Tá aqui na carteirinha. É um cargo de status. É o de status, Então, eles se apegam a esse cargo de todas as formas. E fazem qualquer coisa para se manter nesse cargo. Então, já foi o idealismo do São Paulo. Ele não tá preocupado com o São Paulo. Ele quer a carteirinha para mostrar, ele quer... Aí você consegue um cargo ali de diretor de esporte de raquete. Aí você, entendeu? Então, ele quer a foto na votação. Aí uma vaguinha no estacionamento em dia de jogo. Então isso vai... O nível das pessoas do São Paulo despencou. Então a gente vê, olha o presidente do Conselho Deliberativo ontem, olha a figura dele dando uma entrevista coletiva. É patético, é patético. A gente tem o Belmonte, diretor de futebol. O cara também é uma figura que dizem que como